Opa, aqui é o Elias, criador do curso Jogo do Texto, e nesse vídeo eu vou te explicar por que o jogo do texto, que é um método para você marcar encontros com mulheres através de mensagens de texto enviadas pelo celular, funciona tão bem. Então, para te explicar, eu vou ilustrar a situação com um exemplo. O que acontece na maioria das vezes que um cara fica com uma menina na balada? Ele pega o telefone dela para marcar um encontro para outro dia. E aí o que ele faz? No outro dia, ou talvez 2 dias depois, ele liga para ela e fala mais ou menos assim: Oi, tudo bem? Aqui é o Elias, lembra de mim na balada, tal? Gostei muito de ter te conhecido, gostei de ter ficado com você. Vamos sair para algum lugar? O que você acha? Então, basicamente, geralmente é isso que acontece. Então, qual que é o erro nesse exemplo? Primeira coisa que o cara faz é tentar se qualificar para ela. Oi, tudo bem? Lembra de mim? Gostei de você. Ele está meio que tentando impressionar ela, tentando fazer com que ela goste dele, com que ela se lembre dele. E depois, ele já tenta marcar um encontro. E geralmente isso não funciona muito bem. Por quê? Porque imagina, na balada, ele, para ficar com a menina, ele teve que de alguma forma gerar um pouquinho de atração nela. Ela gostou de alguma coisa nele para ficar com ele. Só que no outro dia, ou nos demais dias que ele possa ligar para ela já não se encontra no mesmo estado emocional que ela estava naquele dia na balada. Então, se naquele momento ela estava atraída por ele, no outro dia ela não vai estar mais tão atraída. Dependendo do contato que eles tiveram, pode ser que ela esteja mais ou menos. Mas geralmente a atração vai diminuir. Quanto mais tempo passar do encontro, mais vai diminuir essa atração. Então, como ela já não está mais tão atraída por ele, o fato dele já tentar marcar o encontro logo de cara vai até causar um pouquinho de repulsão nela. Ela já vai pensar, puta, mais um cara chato que quer sair comigo. Ela já deve, se ela for bonita, com certeza ela vai ter milhares de opções para sair com ela. E ela vai escolher só as melhores. Então a melhor maneira de você conseguir marcar o encontro com ela é respeitar o que eu chamo de as fases da sedução. O que é isso? Basicamente, na sedução existem 3 fases para você melhorar os seus resultados, tanto para ficar com ela num contato pessoal, ou até mesmo por telefone, pela internet, enfim. Que são a atração, o conforto e aí sim a sedução. Então, geralmente, a maioria dos caras que não conseguem mulheres, eles ou se esquecem de alguma dessas fases, ou eles pulam, enfim, eles nunca respeitam essa ordem. Então, antes de eu mesmo estudar sedução, o que eu fazia muito? Eu ia nas baladas, eu até conseguia ficar com alguma menina ou outra, e aí eu já queria logo levá-la para o motel. Só que eu nem conversava na balada, até às vezes você chega na menina, já beija logo de cara, e aí você nem conversa com ela. E eu fazia muito isso, e geralmente eu não conseguia o meu objetivo. Por quê? Porque eu pulava a fase de conforto. Eu não fazia com que ela se sentisse confortável o suficiente comigo para confiar em mim e ir pro motel comigo. Então, muitos caras também, eles pulam a fase da atração. Então, o que eles fazem? Eles ficam tentando conversar com ela, falar: Oi, tudo bem? O que você faz? Com o que você trabalha? Onde você estuda? Esse papinho chato. Eles estão tentando ali gerar conforto, procurar coisas em comum com ela para conversar. Só que não vai funcionar porque ela não se sentiu atraída por ele. Ela tá ali conversando por educação. E tem muito cara que ele pula a atração e o conforto e vai logo para sedução. Eles já tentam, conversa um pouquinho com ela, nem conversa direito, já tenta convidar ela para um jantar romântico, para um passeio na praia, enfim. Então, por isso que as coisas não dão certo. E o que acontece com o jogo do texto? Por que o jogo do texto funciona tão bem? Porque depois que você pegar o número das mulheres, você vai encontrar no jogo do texto um método perfeito que gera atração, conforto e sedução. Então, eu nem vou falar muito do curso aqui, porque você já deve ter visto o vídeo de apresentação, mas basicamente, essa é a linha de mensagens que você vai ter que enviar. A primeira, talvez as 2, 3 primeiras mensagens, o seu objetivo com elas é gerar atração. Depois, você também vai enviar de 1 a 3 mensagens no máximo, para criar um conforto com ela. Existem algumas técnicas para isso. E por fim, quando você já tiver passado por esses 2 estágios, você vai marcar o encontro. Então você percebe a diferença? Será que isso vai funcionar melhor do que você pegar o telefone e ligar para ela e já querer marcar o encontro? Claro que vai. Em primeiro lugar, isso funciona tão bem porque ninguém faz isso. Depois que eu comecei a aplicar esse método, eu conversei com alguns amigos meus para ver que tipo de mensagem, eles também iam para balada comigo, para ver que tipo de mensagem que eles costumavam mandar. E era tudo a mesma coisa. Oi, tudo bem? Aqui é o Ricardo, te conheci na balada tal,
Até por mensagem mesmo, sem se ligar. Te conheci na balada tal, vamos sair, vamos marcar alguma coisa. Sempre a mesma coisa. O que você faz, no que você trabalha, sempre aquele mesmo papinho chato. E pode ser até que ele consiga alguma coisa, mas os resultados seriam 20 vezes melhores se ele fizesse esse esqueminha aqui de 3 passos, que são as fases da sedução, aplicando nas mensagens, que é o que eu chamo de o jogo do texto. Então, além do jogo do texto, respeitar as fases da sedução e aumentar e muito o número de encontros marcados que você vai ter, quais são as vantagens de se comunicar por texto? A vantagem mais absurda de todas é que o número de celulares no Brasil chegou, isso aqui é um dado que eu peguei no ano passado, de 2012, chegou a 245,2 milhões em janeiro. Isso são dados da Anatel. Então, no Brasil tem, 180, 200 milhões de pessoas, não sei. Então, é mais de um celular por pessoa. Eu, particularmente, não conheço ninguém, nenhuma menina que não tenha celular. Conheço algumas que têm 2, 3, mas não conheço nenhuma que não tem nenhum. E quais são as vantagens extras? As mulheres, elas adoram conversar por mensagem de texto. Por quê? Imagina que você é mulher. Você faz seus contatos, fica com alguns caras, mas você trabalha no escritório. Vamos supor que você trabalha com outros homens, que você tem um chefe no seu escritório. Então, quando você está no ambiente de trabalho, ou até mesmo na faculdade, você não pode atender o celular toda hora. É uma coisa que chama muita atenção. As mulheres, elas têm muito aquilo de não querer ser chamadas de vagabundas, de sair com vários caras, enfim. Os homens, não. Os homens, quanto mais mulheres saírem, eles são mais fodas. Mas embora algumas mulheres saiam com vários caras diferentes, não é uma coisa legal para todo mundo ficar sabendo. Então, se comunicar por mensagens de texto é uma coisa muito mais discreta. Que ela recebe ali um barulhinho, um aviso, ela pode olhar a hora que ela quiser. Ela pede para ir no banheiro, vai, responde a mensagem. Ninguém precisa saber que alguém mandou uma mensagem para ela. Até se ela deixar no vibra o celular, ninguém vai saber, só ela vai saber. Outra coisa é a facilidade que ela vai ter para ver. Porque, por exemplo, se você ligar e ela não puder atender por qualquer motivo, desde trabalho ou tá no banheiro, o celular tá no quarto, ela pode ter uma desculpa boa para não retornar, enfim, você vai ter que ficar ligando de novo, demonstrando muito interesse. Então, com a mensagem, ela vai ver. Dependendo da mensagem que você mandar, ela vai responder ou não. Se você aplicar o jogo do texto, as chances de ela responder são muito maiores, mas ela não vai ter desculpa. Você vai saber que ela não respondeu, se é que ela não vai responder, porque ela não quis. Agora, a ligação, ela tem desculpa. Não vi, enfim, não sabia quem era, não retorna o número de quem eu não conheço, enfim. Outra vantagem muito boa é que na ligação é uma coisa mais dinâmica. Então, se de repente você não for tão bom ainda em conversação com as mulheres, se você não tem tanta prática, você pode ficar com aqueles brancos, a conversa tem aquele silêncio de quando você não sabe o que vai falar. E com mensagem você pode pensar. É uma vantagem muito boa. Você pode pensar no que você vai escrever, você não precisa responder na hora. Eu falo sobre isso no curso, do tempo ideal para você responder uma mensagem, você não precisa responder na hora mesmo. E assim as coisas ficam muito mais fáceis, o encontro pode ser marcado de uma forma muito mais fácil do que por uma ligação. E uma vantagem muito boa também, que eu gosto bastante de usar, é a antecipação. Então, olha o poder do gatilho da antecipação. Eu não sei se você acompanha o UFC, eu também não acompanho muito, mas alguma coisa na internet eu vejo. Para que eles fazem, isso vem do boxe inclusive, para que eles fazem aquelas pesagens? Que aparece lá, o cara vai se pesar e depois os dois se encaram. E aí você pode perceber que sempre acontece alguma coisa nessas pesagens. Os caras se empurram. Numa que eu vi faz um tempo, o cara tava de chapéu, o outro deu um tapão no chapéu, quase ele saindo na mão. Tem também o Sonnen, que sempre provoca os adversários. Embora o cara tenha perdido as últimas lutas, quando ele vai lutar, todo mundo quer ver. Esse gatilho, ele causa uma enorme ansiedade nas pessoas. Porque é como se você estivesse antecipando que uma coisa muito legal vai acontecer. Pô, aquela luta, a luta do Sonnen vai ser foda. Aí o cara vai e perde 1 minuto, mas até chegar à luta você tá achando que vai ser foda. Por quê? Porque ele ele ativou esse gatilho da antecipação muito bem na sua cabeça. O UFC faz isso muito bem nessas pesagens. Até de repente no futebol, quando um jogador dá uma declaração provocando outro time, todo mundo espera para ver aquele jogo. Porque é uma forte antecipação, as pessoas ficam ansiosas. E no jogo do texto dá para fazer isso, dá para usar alguns gatilhos de curiosidade, de antecipação, que vão fazer com que ela fique ansiosa para sair com você. Então, são várias vantagens
que o texto tem em relação a você ligar direto, ou você já combinar na própria balada, ó, vamos sair tal dia. Enfim, não é muito legal fazer isso. Então são por esses e outros motivos que eu digo, com toda certeza, que o jogo do texto é a melhor maneira de você marcar encontros com mulheres. Eu já estudo sedução há alguns anos e eu até hoje não vi nada que funcione tão bem quanto o jogo do texto. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha entendido a importância das fases da sedução. Isso é muito importante, você respeitar essas fases de atração, conforto e sedução. E abaixo do vídeo tem um link para você assistir, se é que você ainda não viu, o vídeo onde eu falo melhor sobre o curso Jogo do Texto. Eu também lá conto um pouco da minha história, como eu descobri que as mensagens de texto funcionam tão bem e o que você vai aprender no curso. Então é isso, espero que você tenha muito sucesso, um abraço e até a próxima.